pavimentou aqui um terreno muito legal para aquilo que a gente quer compartilhar hoje aqui. Eu queria começar orando. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Te glorificamos por esse tempo, por esse momento, Senhor Deus. Te glorificamos, Pai, por esse encontro de vidas, de irmãos, de famílias, Pai. Te glorificamos, Senhor Deus, porque nós temos esse privilégio e essa oportunidade, Pai, desse encontro muito além de uma reunião solene, Deus. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar sobre equidade, Senhor Deus, quando o Teu amor se associa à Tua justiça. E nos ensina, Pai, a vivermos a equidade, Senhor Deus, vivendo o amor e a justiça amalgamados para servir, para abraçar, para cuidar, para acolher, Senhor Deus, os nossos afetos, nas nossas relações. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações aqui, Senhor Deus. Tem misericórdia de mim, da minha vida, nesse momento, Paizinho, e me usa aqui, Pai, para trazer a Tua palavra, uma mensagem Tua, que essa Tua mensagem permeie os nossos corações, fale aos nossos corações, e nos ajude a vivermos tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós Te agradecemos, nós Te glorificamos. Obrigado pela vida da Iana, Senhor Deus, por essa forma tão didática e pedagógica que nos traz aqui para falar de equidade. Amém. Queridos, na verdade, igualdade nem existe, né? Eu tenho 3 filhos, homens, que saíram da mesma barriga. E assim, eu glorifico a Deus porque o único ponto em comum entre eles é a índole, o caráter, coração bom. Mas fora isso, eles são absolutamente diferentes um do outro. Não tem igualdade. Mas o importante é a gente viver a equidade. Eu costumo dizer que no mundo há diferenças, há polarizações, há polos. Eu agradeço a Iana por ter me dado a chance de começar pavimentando o caminho daquilo que a gente quer conversar aqui hoje. Por exemplo, essa luz aqui, ela só está acesa porque tem polo positivo e polo negativo. Senão ela não acenderia. Diferenças, polaridades. Esse furacão que teve nos Estados Unidos só acontece porque é a mistura de baixa pressão e de alta pressão. Infelizmente é um fenômeno que devasta, mas esse mesmo fenômeno produz o vento. Ou seja, essa brisa que a gente recebe no rosto só existe porque tem baixa pressão e alta pressão. E o rio? Os rios desaguam nos mares, não é verdade? Por que os rios desaguam nos mares? Porque ele parte de um lugar alto para um lugar baixo. Só por isso. Porque se não existisse diferenças de altitude, de altura, não existiria movimento. E a vida acontece nas diferenças. O movimento da vida acontece nas diferenças. Então está tudo certo. Está tudo ok. Agora tem um ponto de equilíbrio no meio dessa coisa toda que se chama respeito básico às pessoas. Respeito básico uns aos outros. Nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, mas nós nos amamos nas nossas diferenças. E esse é o ponto. E é aí onde está a equidade. Porque não existe a igualdade. Somos pessoas diferentes mesmo. E está tudo certo, está tudo legal, está tudo ok. Mas nós podemos ser pessoas que se respeitam nas diferenças e que vivem essa equidade. E dentro ainda dessa série que o Carlinhos está fazendo, ele me ligou ontem, no finalzinho da tarde, dizendo: cara, eu acho que eu não vou aguentar ir, porque eu estou com uma gripe muito forte. Você assume lá? Eu falei: carinho, com alegria, como sempre, você já sabe. E aí, assim, você pode adiantar alguma coisa para a Iana preparar a historinha linda que ela sempre conta para a gente? Eu falei: cara, eu estou com muita vontade de falar de paz, de cultura de paz. Por quê? Meu coração está queimando em torno desse tema, porque a gente vive uma ambiência tão complexa, tão difícil e tão complicada ao redor do mundo, no nosso meio, na nossa ambiência. E parece que quando vem essa coisa da política, parece que os ânimos ficam mais inflamados ainda. E eu acho que nós precisamos não somente falar disso, mas nós precisamos viver como agentes promotores de uma cultura de paz no meio de uma ambiência conflituosa. Porque no Sermão do Monte 5:9,
Jesus nos ensina, no seio das bem-aventuranças, bem-aventurados, imensamente felizes, muito felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, nós sermos chamados filhos de Deus. E não tem como não fazer uma ponte com Efésios 1, queria até ler. Se você quiser acompanhar no seu celular, na sua Bíblia, Efésios 1, a partir do verso... podemos começar aqui, olha como as cartas são totalmente cristocêntricas, jesuscêntricas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus, Cristo Jesus, ou seja, em 2 versículos, fala 3 vezes aqui. E aí ele segue: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu. E olha aqui, meu irmão, aqui está o nosso propósito. Aqui está o propósito eterno para o qual Deus nos criou, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos, e aqui o propósito, adotados como filhos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui Paulo está dizendo que Deus nos criou. Olha que notícia linda, meu irmão e minha irmã. Antes de Deus criar todas as coisas, antes de Deus criar a terra, os céus, tudo que há na terra e nos céus, inclusive criar a nós, a mim e a você, antes de Deus criar tudo isso que existe no coração dele, ele criou a mim e a você. Olha que coisa extraordinária, para um propósito, para sermos esses filhos que revelam o nosso Pai Celestial, para que Ele, o Pai, seja visto em nós. Gênesis 1:26 diz que, está lá bem no comecinho da Bíblia: façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. É Deus nos criando para sermos a mais plena expressão de quem Ele é. Porque Deus é Espírito, Deus não pode ser visto. Qual é a forma de Deus ser visto? Através dos seus filhos, eu e você. E eu fico aqui lembrando de João 15, quando Filipe se aproxima de Jesus e fala: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala: mas Filipe, rapaz, pelo amor de Deus, você não aprendeu essa lição ainda, não entendeu ainda que quem vê a mim, o Filho, vê o Pai. E eu imagino que o que Jesus estava ensinando a Filipe, e que está nos ensinando aqui agora, é que nós temos que ter uma vida de filhos de tal forma, assemelhados ao nosso Pai, para que quem nos veja, veja o Pai. E se nós queremos ser os bem-aventurados, felizes e pacificadores, aqueles que são chamados filhos de Deus, e que vivem as virtudes do Pai para que o Pai seja visto, então nós temos que preencher os ambientes dessa vida, desse mundo, desse ambiente escuro e difícil, vivendo essas virtudes do nosso Pai, como instrumentos de pacificação, como uma forma de sermos agentes promotores de uma cultura de paz, vivendo as virtudes de Jesus, que é o príncipe da paz. E meu irmão, qualquer coisa diferente disso, me perdoa, me desculpe, a gente tem que repensar a nossa vida toda. Se a minha paixão política inflama o meu coração a ponto tal de isso produzir uma separação no seio dos meus amigos ou da minha família, me desculpa, me perdoa, meu irmão. Você precisa conhecer mais esse evangelho lindo, desse evangelho do nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, que não tem nada a ver com isso. No livro de Provérbios, no capítulo 6, tem uma parte muito dura, para quem quer buscar justificativa na palavra, para tentar ser duro, ser coerente, produzir mentira, engano em nome de Deus, que diz assim: Deus detesta 6 coisas. Provérbios 6,16. E aí ele começa: olhos altivos, orgulho, pessoas que mentem, mentira, pés que se apressam para
para matar, violência. Tem lá 6 coisas: mentira, orgulho, presunção, violência, falsidade, 6 coisas. E tem uma 7ª que Deus abomina. E essa 7ª que Deus abomina, conforme Provérbios 6, é aquele que divide as pessoas. Aquele que produz a separação de irmãos. Meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida. Tem algum sentido, em nome de Deus, a gente falar de divisão, de separação, de mentira, de presunção, de acerto, de preconceito, de tanta coisa, de truculência, e muitas vezes falando isso em nome de Deus? E Jesus está nos ensinando aqui a assumirmos o papel de filhos, para ocuparmos os ambientes da vida como agentes promotores de uma cultura de paz. E só tem um jeito: é nós não nos associarmos a isso, é nós não negociarmos com isso. Porque se alguma prática, alguma fala produz divisão, produz mentira, produz arrogância, produz presunção, produz separação, produz ódio, Jesus não está nisso. Se nós nos dizemos filhos, seguidores de Jesus, a gente não pode se harmonizar com isso. Quando Jesus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, ele diz: ide, aquele texto que nós conhecemos como a grande comissão, eu imagino Jesus dizendo assim para a gente: vai, meu filho, invade essa ambiência escura desse mundo complexo com a tua vida, e seja um pontinho de luz clareando esse entorno, vivendo as virtudes que você aprendeu de mim, para que as pessoas olhem para você e me vejam. Ide, vivendo muito mais do que falando também, mas vivendo o quê? As virtudes do nosso lindo e doce Jesus, que é a mais plena expressão do amor, que é a essência de Deus. E esse amor que a gente não conhece direito, a gente ouve falar tanto desse amor, né? A gente ouve tanto, é amor, 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 mas a gente não tem uma consciência precisa ou exata da grandeza ou da infinitude desse amor. Ok, está tudo certo. Agora, quer compreender um pouquinho, quer receber a revelação desse amor um pouco melhor? Olha para Jesus Cristo. Porque Jesus é a mais plena expressão da graça. E o que é a graça? A graça é o amor que a gente vê. A graça é o amor na prática. A graça é o amor tangibilizado, é o amor materializado do Deus que decidiu abrir mão da sua glória e desceu, se fez um de nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí não tem mais dúvida. Porque o amor que a gente ouve tanto, a gente agora vê. E esse amor nós estamos entendendo que é a graça, que muito além de ser o favor que nós não merecemos, e mesmo assim nós recebemos, essa graça é o amor tangibilizado, tornado prático. O amor é na hora que eu abraço, que eu acolho. Esse é o amor se manifestando de forma prática, que nós podemos entender como graça. Então viva esse amor na prática, na graça e nas relações, porque aqui está a dinâmica de Deus toda, meu querido e minha querida. 2 Coríntios, o último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios: o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo. Aqui está a dinâmica de Deus, é o amor, é a essência da qual todos nós fomos criados, a semente incorruptível do amor do nosso Pai, este amor tangibilizado, tornado prático na graça do Filho, para o propósito da comunhão, da nossa relação uns com os outros, nos amando uns aos outros, agraciando-nos uns aos outros, porque quando a gente aprende sobre graça, é para a gente ser gracioso um com o outro. E esse é o jeito, meu irmão e minha irmã, de nós, os filhos, ocuparmos os espaços da vida, vivendo essas virtudes, porque para essas virtudes, ou contra essas virtudes, nem de lei precisa. Agora, se eu me somo ao mal que chega em mim, eu potencializo esse mal, eu catapulto esse mal. E meu irmão, minha irmã, nós temos que ser o ponto final da maldade, porque na hora que a maldade chegar em mim e você, ela tem que parar em mim e em você. Ela não passa da gente, porque chega a toda hora,
falas de maldade, práticas de maldade, chegou em mim, chegou em você, ela acaba em mim e em você. Nós somos o ponto final da maldade. Ela não pode passar da gente. Meu irmão e minha irmã, é o único jeito de nos ocuparmos desse espaço. Porque quando a palavra diz aqui que nós somos predestinados para sermos adotados como filhos, predestinados aqui não tem nada a ver, nada, absolutamente nada a ver com quem merece ou com quem não merece ir para o céu. Não é isso que Paulo está nos dizendo. Paulo está dizendo que nós somos destinados para vivermos aqui na terra, como filhos que mostram quem é o Pai, como filhos que revelam quem é o nosso Pai, para que Ele seja visto, conhecido e glorificado. E aqui está a essência, meu irmão e minha irmã. Predestinados. Predestinados. Uma vez eu ouvi de um pastor que eu quero muito bem, e aí vocês me dêem, por favor, deixa eu concluir para não parecer com heresia. E eu estive lá naquele local, na tríplice fronteira de Israel, Síria e Líbano, num local chamado Monte Hermon. E se a gente vai ali no Evangelho de Mateus 16, Jesus se aproxima dos seus discípulos e pergunta para eles: o que é que dizem que o Filho do Homem é? Jeremias, um dos profetas e tal. E Jesus pergunta: e vocês, o que é que vocês dizem que o Filho do Homem é? E Pedro toma diante dele e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E um pouquinho na sequência desse texto, Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E lá tem um espaço que se sacrificavam crianças, um espaço assim diabólico mesmo, uma coisa muito estranha, uma boca de um negócio estranho. E ali, Nimrod, tem uma ambiência bem complicada. Na verdade, é o lugar onde são hoje as colinas de Golã, onde vem as águas para o Rio Jordão, que deságua no Mar da Galileia, que é um grande lago, e é a bênção de água doce para aquela região. E ali, Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meu irmão, o que é a igreja? A igreja sou eu e você. Eu e você. A igreja não é isso aqui, não. Aqui é a instituição, é a nossa comunidade. Como é bom estar em comunidade. Mas a igreja sou eu e você. Então a igreja vai. A igreja vai para a rua, a igreja vai para o trabalho, a igreja vai para a universidade, a igreja vai para o condomínio, a igreja vai para a escola, a igreja vem também para o templo. Mas nós somos a igreja que vamos, que ocupamos os espaços da vida, vivendo como esses filhos adotados, vivendo as virtudes do nosso Pai, para que o nosso Pai seja visto, para que os ambientes sejam pacificados. Então, se a porta do inferno, ou as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ir para o inferno. Porque a gente entra e sai. E se as portas não prevalecem, toda vez que a gente entra, clareia e salva, livra um monte de gente dessa maldade, dessa imundície, que às vezes toma conta do mundo e corrompe os corações. E o papel dos filhos é ser uma antítese a isso, é ser um contraponto a tudo isso. Meu irmão, nós temos um compromisso nessa comunidade de nunca falar de política. Eu não vou falar de política, eu vou só trazer aqui uma dor no meu coração, que eu não consigo, uma angústia da minha alma. Eu não consigo entender como a gente acolhe mensagens indefensáveis diante de Deus, como propostas não valem mais absolutamente nada, e ganha o jogo quem briga mais, quem produz mais maldade, quem produz mais ruindade. Como é que dá para a gente entender um negócio desse em nome de Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã? Não dá, eu não consigo compreender um negócio desse. Aonde é que estão os verdadeiros filhos de Deus, o corpo, que ocupa os espaços dessa ambiência escura, sendo antítese e contraponto a tudo isso? A gente está validando isso. E o mais estranho para mim é validar isso em nome de Deus. Aí é que fica estranho demais para a minha vida, para a minha mente, para o meu coração. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como as paixões políticas fazem a gente esquecer de tudo aquilo que Jesus sempre nos ensinou. Meu irmão e minha irmã, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, nós fomos criados desde a eternidade no coração de Deus para sermos os filhos dele aqui nessa ambiência, clareando os espaços da vida, enquanto corpo. Jesus é a cabeça e a gente o corpo, vivendo as virtudes dele.
para que ele seja visto, para que ele seja reconhecido, não reconhecido, para que ele seja conhecido, mas especialmente para que ele seja glorificado através de mim e de você. E como é que a gente vai cumprir esse propósito, meu irmão e minha irmã? Validando, catapultando a maldade, o ódio, a mentira, validando coisas que diante de Deus são absolutamente indefensáveis. Meu irmão, não é a gente optar pelo candidato A ou pelo candidato B, pelo time de futebol A ou pelo time de futebol B, por esse ou por aquele. Não é isso. É nós nos mantermos, decidirmos a nossa vida, nos mantermos incorruptíveis diante das verdades do Evangelho de Jesus, nessas situações complexas, caóticas e complicadas. E não nos permitirmos ser catapultadores, potencializadores daquilo que diante de Deus é absolutamente indefensável. A despeito e apesar da minha preferência ou da minha paixão, eu não posso permitir que isso seja um contra-testemunho à minha vida de um seguidor de Jesus de Nazaré. Porque isso é a vida. E a vida se impõe, meu irmão e minha irmã. A vida se impõe diante de qualquer outra prioridade. A vida se impõe. E Paulo está nos ensinando aqui. E mais à frente desse capítulo, Paulo diz assim para a gente: eu oro para que vocês recebam espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de maturidade. Porque o que acontece, meu irmão e minha irmã, é que pelas paixões a gente se transforma em adultos infantilizados. Que vai um pouquinho mais à frente, nessa mesma carta de Paulo, que é aos Efésios, capítulo 4, ele diz para a gente assim: até que todos cheguem à estatura do Filho perfeito, do varão perfeito, do Filho pleno, Cristo Jesus. Até que todos nós cheguemos. Para quê? Para a gente não ser induzido ou levado por ondas e ventos de doutrina, enganados por homens que induzem ao mal. Está lá no texto, bem clarinho, é só a gente ler, para que nós possamos ser filhos maduros, e não meninos na nossa jornada de fé. Porque o que é que acontece com os meninos? Potencializam tudo isso em função das paixões. É maturidade, essa carta aqui de Efésios, é Paulo nos chamando a maturidade na nossa jornada com Cristo, para a gente não ser potencializador de maldade, principalmente, não fazer isso em nome de Deus. Porque às vezes eu imagino que a gente está diante de um fundamentalismo religioso. Uma vez, conversando com o Carlinhos, sobre práticas judaizantes, num desses nutris, e o Carlinhos falou assim: na série, eu estou um pouco preocupado, porque eu estou vendo práticas cristianizantes. Olha só, a sabedoria do nosso pastor, o que ele traz? Se essas práticas não revelam o lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, na essência das suas virtudes, e ao contrário, potencializam o mal, o ódio, a mentira e a maldade, essas práticas são práticas tão judaizantes quanto, porque não produzem vida. Práticas cristianizantes. E a gente passou a ter um certo receio. Eu estava falando com o Marilene e o Paulo ali agora. Rapaz, a gente, quando alguém pergunta qual é a nossa religião, o que é que a gente diz? A gente está assim, né? Aí a gente decidiu dizer assim: rapaz, eu sou seguidor de Jesus. Eu não abro mão de Jesus de Nazaré. Eu abro mão de qualquer coisa. De Jesus eu não abro mão. A vida dele na minha vida é tudo. Ele é a suficiência da vida. Ele é tudo em todos nós. Ele é suficiente para mim. Então, meu irmão, minha irmã, Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12, eu não sei exatamente qual versículo, ou é o 14 ou é o 18, ele diz assim: em tudo que depender de vocês, no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Na carta aos Hebreus, que meu irmão Israel conhece com tanta beleza, com tanta lindeza, que nos ensina tanto, lá no capítulo 12 também, diz: no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Paz com todas as pessoas. E, meu irmão, paz tem duas conotações, ou tem duas linhas importantes que a gente precisa entender.
Ou é a paz do Shalom, que a nossa querida Iana trouxe aqui. O que é a paz do Shalom? A paz do Shalom, meu irmão e minha irmã, a palavra Shalom, ela é tão completa, ela é tão plena, que ela não consegue ser traduzida numa única palavra em nenhuma outra língua do mundo. Nenhuma. Não dá para você traduzir Shalom, paz, no português. Shalom, peace, no inglês. Não tem como. Não dá, porque ela é muito plena. O que é o Shalom? É a paz de Deus. A gente está em paz com Deus, recebemos a paz de Deus e compartilhamos essa paz com os outros. Agora, que paz é essa? Paz de plenitude interior, de pleno contentamento, paz acima das circunstâncias. É a paz que a Bíblia diz que o mundo não entende. É essa paz. Você está no meio do olho do furacão e está em paz, porque você sabe que há um Deus que lhe prometeu estar com você em todo tempo e lugar, que tem um Deus que disse: não se turbe o vosso coração, que tem um Deus revelado no Jesus de Nazaré, que diz: olha para as aves dos céus, olha para os lírios do campo, veja como eu cuido delas e deles. Eu não vou cuidar de vocês muito mais e melhor do que eu cuido das aves dos céus e dos lírios do campo? Então é essa paz de sabermos que Ele é conosco, porque Ele mesmo prometeu estar com a gente aqui, ali, acolá, em todo canto, em todo lugar, em todo tempo. E a presença dele é suficiente. Não é uma promessa de sombra, de água fresca, de tranquilidade. Não é essa promessa. Mas é uma promessa de que estar com a gente, a presença de Jesus é suficiente. E essa presença, essa certeza, nos dá a paz do Shalom. E nós estamos contentes. Coração alegre, vida pacificada, plenitude de paz, interioridade pacificada, Shalom. Mas tem outra paz, que é a antítese de conflito. Então, meu irmão, se a gente está num momento de turbulência interna na nossa vida, nós podemos desfrutar dessa paz do Shalom. Mas enquanto filhos, nós precisamos viver essa paz, a antítese de conflito, como agentes, promotores de uma cultura de paz. Como pessoas que chegam nos ambientes e perfumam os ambientes. Como alguém que ocupa os espaços da vida e é como se Jesus tivesse chegado junto com você. Você chegou no local, Jesus chegou também. E não importa, meu irmão, não importa. Não importa o time de futebol, a preferência política, nada afeta a minha decisão do respeito básico às pessoas, todas as pessoas, amando-as independente da forma como ela age, reage ou vive. Eu simplesmente decido amar. E só para ficar tranquilo, saiba que amar é diferente de gostar. Gostar, geralmente a gente gosta das pessoas que estão mais próximas, dos amigos mais próximos. Amar, a gente tem que amar todo mundo, todas as pessoas. Então, por exemplo, quando aquele mestre da lei chega para Jesus e diz para ele assim: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Lembra lá no Evangelho de Lucas 10? E Jesus, sem falar nada, simplesmente com uma pergunta, desmantela toda aquela maldade daquele mestre da lei. Você não é um mestre da lei? Não é. O que está na lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, vontade, tudo. E ao próximo, como a ti mesmo. Jesus: pronto, é só isso. Acabou. Você disse muito bem. E ele, para se justificar, sabendo que aquela verdade ele sabia, mas aquela verdade não estava no coração dele, aí ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta aquela parábola do bom samaritano. E ao final ele não tem nem coragem de dizer que foi o samaritano que salvou o judeu. Quem foi o que usou de... Quem foi o próximo daquele caído, quase morto à beira do caminho? Aí ele diz: aquele que usou de compaixão. É só isso, faz isso. Eu tenho a impressão que Jesus não chamaria aquele mestre da lei para comer uma pizza. Eu acho, sinceramente. Eu acho que Jesus não tinha razão nenhuma para gostar de um cara daquele. Agora eu tenho certeza que Jesus o amava do mesmo jeito que ama o pior bandido do mundo, do mesmo jeito que ele ama a mim e ama você. Então nós temos que amar as pessoas. E o ideal é a gente amar e gostar. Esse é o ideal. Troca de afetos, de carinho, isso é muito bom. Mas se não dá para gostar, a gente tem que amar. E amar é respeitar.
Ou seja, o mais apaixonado pelo candidato tal, não tem problema. Você segue esse apaixonado, mas eu mantenho a minha relação de amor com você, e o ponto de equilíbrio é o meu respeito ao seu jeito de pensar, ao seu jeito de agir. Isso não vai alterar o meu amor por você. E na hora que a gente se digladia, entra na disputa, isso vira conflito e separação, meu irmão, o evangelho saiu junto. O evangelho saiu junto. Para finalizar, queridos, a paz é um fundamento de Jesus. Eu estou achando que abaixo do amor e da graça, eu colocaria ali a paz. A paz é o pilar central do ministério de Jesus. Quando Jesus chega na história da humanidade, Lucas 2, o que é que os anjos dizem? Vocês lembram? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens aquele que é bem. Jesus chega declarando paz. Jesus chega declarando paz. E quando ele, lá em João 15, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, eu estou indo, mas eu estou indo para preparar um lugar para vocês. Fiquem em paz. Agora, eu deixo para vocês a minha paz eu vos dou. Agora, eu não dou como o mundo dá, não. A minha paz é diferente, essa paz do Shalom, essa paz antítese de conflito. Ou seja, Jesus, em João 15, 14, ele está acalmando o coração dos discípulos. Por quê? Porque no 12, no 13, Jesus vem falando da sua ida, e ele percebe que o coração dos seus discípulos está triste. No 14, ele já fala isso, né? Não se turbe o vosso coração. No 15, ele já fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. E ali são mensagens que vai acalmando o coração. E ali ele ele está indo embora pelo seu sacrifício, voltando para o Pai para enviar o seu Espírito Santo, e ele se despede da sua ambiência terrena, falando de paz. Deixo-vos a minha paz. Ele chega declarando paz, ele volta deixando a sua paz. Paz como um pilar central, meu irmão, minha irmã. Em nome de Cristo Jesus. Nós não podemos fomentar, catapultar a maldade. Ela tem que parar na gente, a despeito de até nos percebermos ou de nos sentirmos agredidos em algum momento. Esse é o jeito que os filhos, criados no coração de Deus, desde a eternidade, para serem a expressão de quem o nosso Pai é, devem ocupar os espaços da vida. Senão a gente fomenta, meu irmão, senão a gente vai estar fomentando toda essa ambiência escura, difícil, complexa, aqui, no mundo afora. Hoje às 20 horas eu vou estar dando uma aulinha de 1 hora sobre aquela ambiência do Oriente Médio. E eu tenho que ter um certo cuidado, porque eu me predispus a falar de geopolítica do Oriente Médio. Mas é um ambiente tão carcomido da religiosidade que nós vamos ter que conversar um pouquinho sobre isso. Eu pedi sabedoria a Deus para não passar a ideia, a impressão de que eu estou falando ali como um religioso. Mas aquela ambiência toda, é uma ambiência que ferve, talvez seja a parte do planeta mais explosiva por causa da religião. Por causa da religião impregnada, que virou fundamentalismo. E infelizmente, meu irmão e minha irmã, o que é que eu percebo? Que na nossa ambiência, eu não sei quem sequestrou quem. Se foi a política que sequestrou a religião, ou se foi a religião que sequestrou a política. Mas a gente vive um ambiente de um pré-fundamentalismo, do segmento dito evangélico, que defende o que diante de Deus não tem defesa. Porque se é mentira, Jesus não está nisso. Se tem ódio, Jesus não está nisso. Se tem maldade, Jesus não está nisso. Se tem truculência, Jesus não está nisso. Se tem divisão, aí é que não tem mesmo. Porque essa é a prática mais abominável aos olhos de Deus, conforme a gente aprende em Provérbios. Aquele que divide as pessoas. É só o que nós temos. E tudo isso em nome de Deus. Para ganhar uma campanha política, você tem que ter inimigos. Você tem que definir quais são os inimigos. Qual é o inimigo do dia? Qual é o inimigo da campanha? O que é que isso tem a ver com Jesus Cristo, meu irmão? Em nome de Jesus.
Então nós temos que tomar uma decisão, né? Se a gente quiser ser esses filhos que fomos criados desde a eternidade para habitarmos essa ambiência como os pacificadores que serão chamados filhos de Deus, então só tem um jeito: é a gente ser um bocado de Jesusinho percorrendo esses ambientes escuros da vida. Pequenos Cristos, que é a palavra cristã quando foi dita pela primeira vez lá em Antioquia, queria dizer mais ou menos isso: pequenos Cristos, Jesusinhos, filhos. E a boa notícia, e eu finalizo com isso para orarmos: o mesmo Espírito que estava em Jesus, meu irmão, está em mim, o mesmo. Jesus é tão maravilhoso, tão lindo, tão maravilhoso, meu Deus, como se não bastasse ter morrido e ressuscitado por mim e por você. Ele prometeu e ainda enviou o seu Espírito para habitar em nós. E hoje o próprio Deus habita em nós. O mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, está em mim, está em você, para nós vivermos as mesmas verdades que Cristo viveu, em meio às nossas limitações humanas. E aqui é para ser libertador para a nossa vida. Somos completamente falhos, falíveis, pecadores, errantes, temos coleções de defeitos, mas não se preocupe com isso não, porque isso está no script. Agora o nosso coração pode desejar, e quando o nosso coração deseja, a gente dá passos. E quando a gente dá passos de assemelhamento a Jesus, qualquer passinho que a gente dá, o ambiente ao nosso redor vira um ambiente melhor. Aqui, acolá, em todos os lugares. Meu irmão, que nós possamos desejar no coração vivermos como os filhos que foram criados desde a eternidade para significar o Pai, para revelar o Pai, para glorificar o Pai, vivendo como agentes promotores de uma cultura de paz. Obrigado, Liana, pela historinha tão linda. Ele aqui não poderia, mas com 2 pilares aqui ele passou por dentro. Em alguns momentos que nós possamos ser esse segundo pilar. Botar no fogo aqui, assiste o jogo aí, põe aqui no tum-tum. Equidade, devolver para as pessoas aquilo que foi extraído delas, como filhos, amando, agraciando. Deus, muito obrigado, Senhor. Te glorificamos, Pai, porque nós te temos, Senhor. Nós temos a Tua palavra, o Teu ensino, o Teu Evangelho. E nós não precisamos de mais nada além disso, meu Senhor. Agora nós te pedimos aqui, Paizinho Santo e querido, que o Senhor traga para os nossos corações, meu Deus, meu Pai, essas verdades profundas, não somente de ouvido, Senhor Deus, mas de vida, para que nós possamos verdadeiramente nos parecermos contigo, Senhor Deus, aonde a gente preenche, aonde ocupa os espaços dessa vida, Pai. E como tudo vem de Ti, meu Deus, se nós somos falhos, nós somos falíveis, nós somos limitados, imensamente limitados, nós precisamos de Ti. Nós amamos depender de Ti, Senhor Deus, dessa dependência ativa, depender enquanto nós caminhamos. É por isso que nós estamos aqui te pedindo, Senhor Deus, que essas verdades profundas da Tua vida, do Teu Evangelho, do Teu ensino, preencha todos os espaços do nosso ser e nos ajude a caminhar, produza dínamo nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos viver aquilo que nós confessamos. Nós confessamos que somos Teus filhos, nós confessamos que somos evangélicos, e o ser evangélico é ser como o Senhor, porque o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é uma pessoa, és Tu, Jesus. Então o ato de dizermos que somos evangélicos, Senhor, nos imprime ou nos estimula a vivermos quem Tu és. E é por isso que nós estamos aqui pedindo, Senhor Deus, porque somos limitados. Ajuda-nos, por meio do Teu Santo Espírito que habita em nós, a vivermos essas verdades. Não somente ouvirmos, Senhor Deus, mas expressarmos o nosso jeito de ser, de viver, quem Tu és, em todos os momentos, em todos os ambientes. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Pacifica essa nação, Pai.
Pacifica, Senhor Deus. É difícil até da gente pedir, porque a gente vê como algo tão improvável, Senhor Deus. Pacifica o mundo. É tão improvável que a gente até tem receio de te pedir, Senhor Deus. Mas nós te pedimos porque nós sabemos que o Senhor tem planos, tem propósitos. Nos rendemos à tua vontade com alegria e exercemos a capacidade de te pedir que o Senhor apazigue, que o Senhor de alguma forma, Senhor Deus, minimize o impacto devastador de tantas vidas ceifadas, Pai, por causa dessa maldade humana. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa preencher esses espaços. Tanta criança, mulheres, Senhor Deus, tendo a sua vida ceifada por conta de nada, só da maldade, Deus. Nós não entendemos, Senhor, nós não compreendemos direito. E é por isso que a gente está aqui pedindo ao Senhor que de alguma forma o Senhor se manifeste, Pai, ali, aqui, acolá, em todos os lugares. Que o Senhor possa nos inspirar e usar a nossa vida para sermos agentes desse soldado, desse exército do bem, que ocupa esses espaços para produzir paz, para perfumar os ambientes. Nos ajude, Deus, nos ajude. Nós estamos aqui declarando que queremos, que desejamos, mas que não temos essa capacidade. Mas o Senhor tem, através de nós. Nós estamos aqui nos colocando, Senhor, diante de Ti, dizendo que nós queremos nos parecer mais e mais contigo. Nos ajude, Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, nós te pedimos. Essa palavra nos anime, nos impulsione, Pai, para sermos aquilo que o Senhor criou a gente para ser, sal da terra e luz do mundo. E que o amor de Deus, o Pai, esse amor que é a essência, que é o nome de Deus, que é a identidade de Deus, é a marca registrada de Deus. Esse amor que a gente às vezes nem entende direito, tamanha infinitude. Mas que esse amor do Pai, que é a graça do Filho, que é a forma como esse amor ganha um jeito visível, a graça do Filho, que é a forma como esse amor ganha tangibilidade, materialidade, a graça do Filho, que é a natureza de Deus, seja também a nossa natureza, meu Deus, aqui e agora, em todo tempo, em todo lugar. Que o amor que é o teu nome seja também o nosso nome, que a graça que é a tua natureza seja também a nossa natureza. Para que nós possamos viver o propósito da comunhão, da relação uns com os outros, uns pelos outros e uns para os outros. Que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do amor, da graça e da comunhão, estejam com todos nós aqui e agora, nesse ambiente de celebração, mas também com as nossas famílias, com todo o povo de Deus ao redor desse mundo, hoje, amanhã, depois de amanhã, em todo tempo e em todo lugar. No nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Aí, uma ótima semana. Que Deus nos leve para casa debaixo da sua paz, do seu cuidado. E até domingo.